Live sobre mediunidade. Somos crianças medrosas que saíram da casa dos pais e não sabemos como voltar para essa casa. A mediunidade, ela nos ajuda com a comunicação com essa casa, a conexão com essa casa. Só que existem alguns desafios diante dessa comunicação, dessa conexão com a casa, que são os ruídos, as crenças, o medo, o receio de você ser quem você nasceu para ser, de você ativar sua mediunidade, que nada mais é do que uma bússola interna para fazer com que você aí se conecte com essa casa novamente, que é a casa dos nossos pais, a casa de onde nós viemos. Enquanto a gente não amadurece enquanto seres humanos, a gente não consegue voltar para essa casa. Então, para isso, foi nos dado, ofertado, possibilitado energias de cura, aprendizados, sabedorias, para que a gente soubesse se virar aqui, nesse play, vamos dizer assim. A Terra, ela é um arsenal de experiências. Só que nós temos medo de viver essas experiências e esse medo, muito deles, não nos pertence. São medos antigos, são medos do inconsciente coletivo. Então nós precisamos aprender um idioma. E que idioma é esse? É o humano, o humanês. Enquanto eu não aprender a ser humano, eu não vou conseguir voltar a ser o espírito na totalidade. A mediunidade, ela é esse lembrete. Eu sou espírito, mas eu estou vivendo uma oportunidade humana. Então eu preciso ser humano. Nunca me esquecendo de que sou espírito, porque nós tendemos a pendular. O que é esse pendular? Quando eu desenvolvo muito a espiritualidade em mim, eu desdenho a matéria, eu desdenho o meu lado humano. Isso não é uma saída. Quando eu vivo muito a minha humanidade, eu falo muito o idioma humanês, eu esqueço que sou espírito eterno. A mediunidade, ela traz para você essa conexão, esse equilíbrio entre essas forças. Você vivendo algo, mas sabendo que é eterno. Para você que está chegando agora, sejam todos bem-vindos. Para você que vai assistir a live no gravado, corre um pouquinho, porque eu vou começar a dar as boas-vindas para os meus amores que estão chegando aqui, né? Contribuindo ao vivo com a live, isso é sempre muito bom, o ao vivo é sempre muito bom. Sejam todos bem-vindos. Esse tema, ele é um tema totalmente necessário. Você que está chegando agora, assista o início da live. O início da live, ele tem uma chave para você. Muitos de vocês vão pegar essa chave e vão conseguir virar. Então assistam, quem não assistiu o comecinho da live, assiste o comecinho da live para você pegar essa chave. Eu sempre começo a live com uma chave, tá? Que quem é esperto vem, participa logo de início e pega a chave, para depois ir abrindo as portazinhas aí que a gente tende a abrir durante a nossa troca aqui. Meu nome é Ana Paula Bandeira, eu sou mentora de mulheres espiritualizadas, mulheres que buscam a espiritualização, mulheres que querem empreender no seu negócio através do serviço, e esse serviço nada mais é aquilo que eu já conquistei em mim. Então eu passo a servir a vida através disso. Sejam todos bem-vindos. Como vocês estão? Eu sei que esse tema é um tema bastante mistificado. Eu tenho um professor que ele costuma dizer que tem muito esquizoterismo, né, na internet, e em relação à mediunidade não é diferente. Existe sim muita coisa esquizotérica, existe muito misticismo, existe o animismo, existe as crenças de que é errado. Será que é errado trabalhar a mediunidade em casa? Eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Eu gostaria que vocês... já tem gente colocando medo. Medo do quê, né? Medo de ser quem você é. Ativar a mediunidade é nada mais do que um presente.
Então vamos lá. Bom dia, meu amor. Já já estaremos juntas no seu casamento. Eu vou fazer uma pergunta para vocês e eu gostaria que vocês me respondessem. Quando a gente cria algo, o que a gente faz, né? A gente vai lá e patenteia esse algo. Você vai lá, você paga para patentear esse algo. É ou não é? A gente vai lá, paga para patentear. A religião, gente, ela não patenteou a mediunidade. Ela não é patenteadora da mediunidade para você achar que você só pode trabalhar a mediunidade em casa. Quando a gente fala em trabalhar a mediunidade, a primeira crença que vem em muitas pessoas é da incorporação. Você tá grávida? Você tá incorporada. Você tá com o espírito dentro de você, você está com o ser dentro de você. Do contrário, você não vai incorporar trabalhando a mediunidade. Se você nunca incorporou, se você nunca viu o espírito, não é porque você vai começar a trabalhar a mediunidade que vai se abrir, você vai olhar, você vai ver o extrafísico. Não é dessa forma, gente. Isso tudo são as crenças, né, que vão colocando nas religiões para que você não ative algo. E essa live aqui, ela nada mais é do que trazer para você uma ruptura nas crenças que você tem. Trazer uma quebra de paradigmas nas crenças que você carrega, que não deixa você desenvolver algo que foi dado para você. Esse algo, ele não foi dado somente para alguns escolhidos. Deus lá na sua magnitude, né? Que a gente sabe que existe essa crença de que Deus é aquele ser que pune. Então aqui vamos trabalhar aquele Deus que é amor, né? Então existe essa crença, aquele Deus que pune, ele olha para alguns, aqueles ali eu vou dar mediunidade, aqueles ali eu não vou dar mediunidade. Gente, a mediunidade, ela é o retorno, ela é a comunicação de volta para casa. A casa dos nossos pais. Eu comecei a live falando sobre isso. Nós somos crianças que saíram da casa dos pais e não sabem como retornar. Faz sentido isso para vocês? Nossa, uau, Ana, faz sentido. É exatamente isso. Nós saímos da casa dos nossos pais e a gente não sabe como voltar. Porque a comunicação, ela sofreu ruído. E eu não vou falar que todos os ruídos que tem, mas os maiores são as crenças que a gente carrega. A mediunidade, ela te traz a oportunidade de você começar a trabalhar essa reconexão com a casa dos pais. Por que eu falo casa dos pais? Porque existe essa crença de que Deus ele é um homem, e aí quem trabalha muito feminino tem a crença de que Deus é uma energia feminina. São as duas coisas, gente. Se a gente aqui tem masculino e feminino dentro da gente, a criação também tem. Então, quando a gente começa a falar retorno para a casa dos pais, é a gente começar a compreender que isso aqui é uma experiência, um segundo cósmico e que existem outras experiências que a gente pode viver e que nós estamos vivendo. Nós não nos lembramos, nós não trazemos à consciência isso. Então, a mediunidade, além de te ajudar nesse idioma de conexão, começa a trabalhar em você aspectos daquilo que você precisa integrar, daquilo que você precisa realizar, daquilo que você precisa compreender, que você precisa sentir. Só que existem as crenças acerca disso. Quando a gente nasce, os ruídos, eles já começam a acontecer. Existem muitas crianças que eu atendi como terapeuta energética. Gente, quando eu falo muitas crianças, são muitas mesmas. Eu me especializei em apometria infantil. Eu acho que eu nunca falei isso aqui, mas eu me especializei em apometria infantil. Então, muitas mães traziam filhos para tratar comigo energeticamente, e você vinha que eu via claramente que a criança ela tinha mediunidade. A mãe nunca trabalhou a mediunidade em si,
o pai também não. Então, eles verem a criança fora da casinha social, para eles aquilo era um rombo. Eles não conseguiam lidar com aquilo. Ah, você precisa sentar e estudar, sei lá, 5 horas. Eles não viam que a conjuntura energética da criança não permitia aquilo. Então, ao invés de tentar integrar algo à energia da criança, não, a gente sempre vai tentar modelar a criança no molde da sociedade. E assim foi conosco. Assim é conosco. É dessa forma. Quando a gente nasce, presta atenção aqui que isso vai te trazer chaves para você virar aí. Quando nós nascemos, é dado pra gente uma cultura, um nome. Esse nome não fui eu que escolhi, foi me dado, Ana Paula. É dado uma religião, que às vezes eu nem me conecto com aquela religião. Um tipo de cultura e às vezes até um partido político. E eu começo a defender isso com unhas e dentes. Porque eu sou de direita, eu sou de esquerda, o meu nome é esse, eu vim para o mundo para fazer isso. São narrativas. São narrativas de um eu que foi te dado por condições sociais. Quando você nasce, uma história já está sendo contada, já existe um inconsciente coletivo. Quando você nasce, a primeira camada que você tem é esse inconsciente coletivo. Esse inconsciente coletivo, ele te diz várias coisas do momento atual que você está vivendo, de outros momentos, medos antigos, medos que você não passou, mas que outras pessoas antes de você passou. Você carrega tudo isso no seu inconsciente coletivo, inclusive as crenças, coisas que todo mundo acredita. Às vezes você nasce numa família e você tem um chamado. Você não pode ver um tarô que você quer saber daquele negócio. O que é isso? É uma coisa mística. Você tem uma coisa. Só que a sua família é de evangélico. Como que você, criatura, vai sair, vai começar a ler tarô? É inconcebível para tua família isso. Mas você entende que a sua tendência inata, as suas habilidades, aquelas primárias, aquela força que vem, você não trabalha. Você não trabalha. Porque você está tentando caber nos moldes do inconsciente coletivo. Só que você aí, meu amor, você tem um inconsciente pessoal. Esse inconsciente pessoal, ele tenta o tempo todo falar coisas para você. Só que você não escuta. Por que você não escuta? Ah, belezura, porque a sua mediunidade, ela tá ativada. Todo mundo tem a mediunidade ativada. Ela não é trabalhada. E aí você não escuta. Você não escuta o que tem ali para ser falado. E é uma voz que às vezes fala uma vez só. Feliz daquele que escuta. Às vezes, dependendo da sua conjuntura energética, é através do seu corpo que essa voz vai falar. Vai vir ali, ó, no plexo, às vezes no cardíaco, às vezes no sacro, em algum lugar. Essa mensagem ela vai vir clara para aqueles que escutam. Agora, se eu tô o tempo todo envolvida mentalmente com milhares de situações, com inúmeras coisas, como que eu vou escutar a voz do meu inconsciente? E você pode pensar, né? Eu sempre gosto de trazer o prisma, gente, sem ser do esquizoterismo. Eu já fui dessa galera do esquizotérico, né? Eu sempre vou tentar trazer para vocês por uma perspectiva idônea, no sentido de, eu não estou trazendo misticismo, eu estou trazendo algo que pessoas estudaram. Durante muito tempo da minha vida, eu deixei a mediunidade adormecida por causa de crenças. E eu vou contar essa história para vocês,
porque eu acho que eu devo contar essa história para vocês. Então, vamos escutar essa história com o coração de vocês, né? Deixa eu ver o que vocês escreveram aqui. Uma das minhas filhas, que Ana até atendeu, desde novinha não se identificava de forma alguma com o nome dela e dizia que iria trocar quando crescesse. E agora, com 19 anos, trocou oficialmente. Você entende que a mãe, ela só aceitou, a mãe é que está escrevendo isso. A mãe, ela só aceitou isso porque ela trabalhou, ela se trabalhou. Ela sabe da importância de você receber o chamado. Se a mãe não tivesse trabalhado isso, a mãe iria o quê? Se sentir ofendida. A mãe iria se sentir triste, não é? Quanto mais você trabalha em si, mais condições você tem de servir. Servir o seu, servir os filhos, a família, a sociedade, servir a vida. Eu falei isso na live passada. Muita gente acha que propósito é uma coisa que cada um tem o seu. Isso é dharma e karma, né? Cada um tem o seu. Propósito é um para todo mundo. Servir a vida. E eu posso servir a vida de diversas formas. É óbvio que quanto mais eu ativo a mediunidade em mim, mais condições eu tenho de me conectar, de entender essa voz e fazer aquilo que eu preciso fazer sem peso, sem cobrança, de uma forma muito mais amorosa, de uma forma muito mais íntegra. Íntegra comigo primeiro, porque eu estou escutando a voz que eu preciso escutar. Então eu estou sendo íntegra comigo. É dessa forma. Até aqui tá fazendo sentido, gente? Para vocês, isso que eu tô falando? Me contem aí. Vamos lá. A mediunidade, ela é como respirar, como enxergar, como comer, como andar, como caminhar. Eu nasci, eu tenho a mediunidade. Algumas pessoas vão nascer com uma mediunidade mais ostensiva, ou seja, a pessoa ela já está com a mediunidade trabalhada ali, ela só tende a manifestar o que ela precisa. A mediunidade vai estar ali, ela sabe, ela se conecta. Tem algumas pessoas que vão ter que trabalhar muito mais para essa mediunidade servir a ela. E tem pessoas que vão trabalhar, vão se esforçar e não vão conseguir. Por quê? Porque são muitas camadas, né, de dogmas. São muitas camadas de crenças que a pessoa ela vai ter que quebrar por causa da barreira do inconsciente coletivo. É a primeira que a gente tem que quebrar, né? É a primeira que a gente tem que romper. E é um esforço muito grande, gente. Quando eu falo esforço, não é que é um esforço físico, não, é um esforço no sentido de resistência e apego, né? A gente tem que trabalhar muito isso. Então, quando eu nasci, quando eu comecei ali logo nos meus primeiros anos, né, de Ana Paula criança, a mediunidade ela já era ostensiva em mim, eu via o extrafísico, eu escutava coisas que eu não entendia, eu escutava conversas que não eram minhas, né, que não eram dos meus pais. E aí teve um dia que eu fui eu era muito criança, tá, gente? Eu conto isso pra minha mãe fala assim, meu Deus, é verdade, eu me lembro. Eu estava no cemitério, porque um tio meu, eu acho que era um tio, ele faleceu e a gente foi no cemitério para enterrar meu tio. E aí colocaram o caixão na cova, e aí a família vai lá fazer aquele negocinho, né, de botar a terra, jogar flor. E aí, um padre, um pastor, não sei quem, começou a falar, começou a orar ali. E aí todo mundo saiu de perto para poder orar junto. E aí eu fiquei assim, olhando do lado do pastor, né? O pastor estava aqui e aí tinha um ser ali. Era um ser que estava como se fosse guardando o corpo, né? E aí gente, eu era muito criança. A minha mãe, Ana Paula, por que você tá pálida? Você tá passando mal? Você quer ir embora? Aí eu falava assim, mãe, olha aquele ser ali.
Na verdade, eu acho que eu nem falei ser, né? Eu falei, olha aquela pessoa ali. A minha mãe, que pessoa? Eu falei, aquela pessoa ali, mãe. Ela tá meio. Parece que tem caveira nela. Hoje eu entendo o que eu. Hoje eu entendo o que eu vi ali, né? Aí a minha mãe, Ana Paula, não tem nenhuma caveira ali. E eu fiquei com medo, porque eu não entendi. Hoje eu compreendo quem eu vi, né? Existem seres muito amorosos que guardam o corpo das pessoas no cemitério. E às vezes eles se apresentam dessa forma, cadavérica. Porque precisa ser dessa forma, né? E eu fiquei com medo, enfim. E aí eu cresci e continuei a ver e a escutar as coisas. E aí chegou um tempo, olha isso. Chegou um momento, eu acho que eu tinha 5 anos de idade. Minha mãe começou a escutar coisas dentro de casa. E aí, escutando essas coisas dentro de casa, ela começou a ficar assustada, meu pai também, e eles começaram a ir para centro espírita. E aí, lá no centro espírita, existe os dogmas, existe, né, que a pessoa que chega ali, ela precisa começar a trabalhar. E a gente vai falar muito disso ao longo das lives que eu vou fazendo sobre isso, tá? E aí, quando a gente chegou lá, uma senhora, ela veio até mim, me deu a mão, né? E ela falou: que alegria você aqui, que bom que eles te trouxeram aqui, porque você tem uma longa jornada, né, para trabalhar. Gente, eu tinha 5 anos de idade, aquela mulher falando que eu tinha que trabalhar, eu queria brincar, porque as crianças tinham espaço para as crianças brincar. Eu queria ir lá pegar fogo com as crianças e a mulher falando que eu tinha que trabalhar. O que essa mulher tá falando, né? E aí, a gente ficava brincando e chegava uma hora, a gente precisava ir assistir a cerimônia, né? Ali o palestrante do dia falando, pregando o evangelho segundo o espiritismo. E depois a gente se encaminhava para tomar o passe e tomar água, né? A água fluidificada. Quando eu sentava para tomar água fluidificada, gente, isso eu com 5 anos. Quando eu sentava para tomar água fluidificada, eu via um ser na porta. E ele sorria para mim e eu sorria para ele, né? E aí tinha uma senhora que ela falava assim: vá em paz, minha filha. E eu falava assim: a senhora e o senhor também. E ela falava assim: que senhor? Eu falei: o senhor ali. E a minha mãe, ela chegou um dia em casa com um panfleto desse centro. E esse centro, ele tinha um nome de um senhor. E eu não sei, gente, eu não sei que nome, eu não consigo lembrar qual o nome do centro. Mas ele tinha o nome desse senhor e tinha uma foto desse senhor. E aí a minha mãe tava lendo, eu falei: ah, mãe, esse aqui é o senhor que eu vejo na porta quando eu tô tomando o passe. Minha mãe falou assim: Ana Paula, é impossível, porque ele morreu em 1800. Ele morreu em 1800, minha filha. Como que você tá vendo aí? Então, minha mãe participou durante um tempo do espiritismo e depois ela saiu, né? Parou o barulho em casa. O barulho, gente, é muito provável que fosse, né? Para que de alguma forma isso acontecesse. E existem várias outras coisas que aconteceram, né? Por exemplo, eu com 6, 7 anos, eu estava numa fazenda na roça, no meio do nada. Gente, um beijo, meu querido, saudade também. Uma fazenda no meio do nada, gente. Assim, você tem que pegar ferro-bolt para atravessar, para ir para um lugar, enfim. E aí era fazendo um sítio do meu avô. E aí a gente ia passar as férias lá, né? Andar de cavalo, essas coisas aradas toda, maravilhosa. E aí um dia eu fuçando nas gavetas da casa, do sítio, eu peguei um livro e nesse livro, gente, nesse livro tinha criança, que não é criança, né? Hoje eu entendo isso. Criança azul, brincando, cantando, dançando com rosa. E aí eu olhar, e aí tinha alguns seres que eram azul também, com vários braços. E aí tinha, inclusive, né, um elefante, um corpo gordinho, com uma cabeça de elefante.
Imagina, uma criança ver aquilo. Eu peguei e olhei para aquilo e falei, mãe, o que é isso aqui? A minha mãe, isso o que, Ana Paula? Eu falei, esse livro aqui. Ela falou assim, não sei. A minha mãe, eu acho que ela... Gente, assim, hoje eu tenho as minhas teorias, né? Eu acho que ela não viu porque não era para ela ver. Mas era um livro. Hare Krishna. Eu tinha que ter tido contato com isso em algum momento da minha infância. Hoje eu entendo por quê. Todos nós temos tendências. Todos nós temos tendências, né? E quando você é apresentado a uma energia desde cedo, aquilo fica no teu inconsciente. Aquilo fica ali para cá de alguma forma isso venha a ser trabalhado em algum momento da tua vida. Então, para mim, hoje, quando eu penso em tudo isso, gente, é muito vigoroso, é muito satisfatório, porque eu entendo que eu fui apresentada para esse mundo desde pequena. Então, falar de mediunidade para vocês hoje é falar da minha história. Só que chegou um momento da minha vida, meus pais pararam de frequentar centro espírita, minha mãe virou uma beata de igreja católica, e a mediunidade ela continuou aqui. Ela não vai embora, né? É o que eu falei para vocês, todos nós temos isso ativado em nós. Só que a gente não trabalha, então a gente não desenvolve na potencialidade que precisa. Então eu fui me desconectando disso. Só que chegou mais uma vez na minha vida que eu comecei a ver quadros obsessores de outras pessoas. E era de uma pessoa muito importante para mim. Era uma pessoa que eu convivia. Então, quando eu via aquela pessoa bebendo, quando eu via aquela pessoa imersa em mágoa, em tristeza, eu via a névoa, eu via as coisas pesadas em volta. E às vezes à noite, quando eu ia dar benção, né, para essa pessoa, porque eu sempre pedi bênção para os meus pais, gente, sempre, para minha família, para as pessoas mais velhas, eu fui ensinada assim. Então, quando eu ia pedir benção para essa pessoa, eu via seres, né, sugando a energia. E aquilo começava a me doer, porque eu falava assim, eu sou muito impotente, eu não consigo fazer nada em relação a isso, eu só vejo. E aí eu me perguntava, eu falava assim, Deus, por que eu vejo se eu não posso fazer nada? Por quê? E aí eu comecei a ter sonhos, eu comecei a ter pensamentos que eu via que não eram meus, né? A gente tem, a gente tem uma forma, uma formatação de viver, de pensar. Então, vinha coisas que não eram minhas ali. E aí, gente, eu arrumei um namorado que frequentava centro espírita, porque a vida ela é perfeita naquilo que ela faz, né? E aí eu contei tudo isso para esse meu namorado. E ele falou assim, Ana, você precisa ir comigo no centro espírita. E eu falei, mas você me fala onde que tem esse centro que eu vou. E eu comecei a ir. E eu comecei a trabalhar no centro, né? Era um centro Bezerra de Menezes. E ali nesse centro, gente, eu aprendi eu ajudava, né? Eu era praticante ali no centro. Então eu dava passe, eu participava das rodas de cura de Bezerra de Menezes. E foi onde eu fui apresentada, só que com o dogma da religião, do espiritismo. E quando eu não conseguia ir, eu me cobrava muito e eu também era cobrada lá, né? Porque eram poucos trabalhadores. E chegou um momento da minha vida que eu precisei sair, porque eu mudei de cidade, eu fui fazer faculdade. E a mediunidade, ela sempre continuou aqui. Só que chegou um momento da minha vida que eu acordava às 5 da manhã e ia dormir meia-noite. Então eu não conseguia ir em centro, eu não conseguia. E como eu não conseguia, internamente eu me cobrava, porque era algo que eu sempre gostei de praticar isso, de doar, de fazer coisas, né? E eu comecei a passar por um processo que eu comecei a me sentir inútil. Mas não é por causa disso, tá? Porque eu não estava participando de coisas espirituais, não.
Foi um outro processo, né? Foi um processo emocional muito grande, onde eu adoeci de verdade. E aí eu adoeci e eu falei assim, não vai ter jeito, eu vou ter que ir num centro espírita. E aí eu fui eu arrumei um dia, eu faltei no trabalho, porque, enfim, era dia que tinha ali passe e as coisas que aconteciam. Eu trabalhava ou estava na faculdade, e aí eu faltei e fui. Quando eu cheguei lá, presta atenção aqui em mim, que isso aqui vai virar chave na tua vida. Quando eu cheguei lá, a mulher me recebeu. Quando eu fui tomar o passe, chegou um homem encarnado, tá, gente? Chegou um homem e ele falou assim: filha, você tem que trabalhar, porque existe uma fila imensa atrás de você que precisa de ajuda. E você precisa ajudar essas pessoas. Ali eu falei assim, fudeu. Que hora que eu vou fazer isso? Que hora que eu vou trabalhar no centro espírita? Que hora que eu vou atender essas milhares de pessoas que estão aqui atrás? Primeiro de tudo, a pessoa ela não soube passar a informação, porque essa informação ela não é mentirosa. Todos nós temos pessoas que a gente precisa ajudar, que nada mais é do que nós mesmos, né? Nossa ancestralidade, enfim, as nossas crenças. Só que quando ele falou isso pra mim, eu não tinha tempo, eu tinha faltado no trabalho para ir ali. O que aconteceu com a Ana Paula? Ali eu peguei, cheguei em casa, destruída, gente. Eu peguei e falei assim, Deus, o Senhor ajuda essas rencas de pessoa aí, que tem que ajudar, porque eu aqui encarnada eu não consigo. Porque eu preciso trabalhar, pagar boleto, eu preciso me formar na faculdade. Que hora que eu vou trabalhar no centro espírita? Aquilo me entristeceu muito, gente, muito. E eu fiquei com uma mágoa muito grande do centro. Porque eu falei assim, cara, como, né? E aí eu peguei e falei assim, não, mas eu vou em outro. Aí eu peguei e fui em outro centro, depois de, sei lá, 3, 6 meses, fui em outro. E aí cheguei lá, assisti a palestra, né? Foi lindo, foi maravilhoso. E aí, na hora que eu tava indo embora, veio uma senhorinha de cabelo branco. Ela falou assim, filha, você não quer vir trabalhar com a gente? Porque a tua aura é de cura. Você tem que vir trabalhar, é tão difícil eu ver uma aura de cura. Aí eu peguei e pensei assim, até parece, todo mundo cura. Como assim é difícil achar uma aura de cura, né? Aí eu peguei e falei assim, senhora, eu não tenho tempo. Amarilis, sempre a mesma coisa num centro espírita. Eles acham que é só lá dentro que se resolve. Pois é. É aí que eu tô querendo chegar, Amarilis. Então, o que eu fiz? Exatamente isso. Eu engavetei a mediunidade. Quando eu via coisas, eu abençoava e falava assim, eu não tenho tempo para isso. Porque ninguém ensina para você que você pode fazer isso em casa. Ninguém ensina para você que você pode sim trabalhar aquilo que é seu, porque a mediunidade ela não é patenteada pela Umbanda, pelo Candomblé, pelo kardecismo, pela igreja, não é. A mediunidade ela não é patente para você só poder trabalhar esse diacho lá no centro espírita. Não é. Se você lê os livros de Robson Pinheiro, Trigueirinho, nossa, gente, tem tantos autores, eles falam, trabalhe, estude, para você desenvolver em você a virtude necessária. Virtude, gente. Você não desenvolve virtude em centro espírita. Algumas pessoas vão desenvolver porque está trabalhando, está fazendo serviço ao próximo, isso é ótimo. Mas primeiro, o serviço é a você. Se você não se serve, se você não se nutre, você não consegue servir aos demais. Eu tô te contando a minha história para você entender. Não é uma louca que tá vindo aqui dar um curso de mediunidade. Não é. Não é. Eu passei por isso. Eu vivi isso. E hoje, quando eu vou num centro espírita, eles sabem, óbvio, né? Eu abro ali, é como se assim, eu abro o meu campo, porque
É muito lindo, gente, o que se faz num centro espírita. Teve uma vez, quando eu trabalhava no Centro Bezerra de Menezes, eu via um senhor que toda vez ele ia lá, tomava o passe e ia embora. E aí existia as sessões de desobsessão, né? Toda quarta-feira tinha a sessão de desobsessão. Quem tinha quadro obsessor ia lá e a gente fazia uma mesa e aí os médiums, eles incorporavam, eles canalizavam as entidades ali para fazer a doutrina, né? Enfim, para fazer aquilo que faz. E aí esse senhorzinho, ele sempre vinha, entrava na sala, calado, na sala de desobsessão. E aí, depois de, sei lá, 5 minutos ele saía. E aí um dia eu peguei, cheguei e falei pro seu Jair era o presidente do centro. Falei, seu Jair, esse senhor, ele vem aqui toda semana. Gente, olha isso, olha a ignorância da pessoa. Seu Jair, ele vem aqui toda semana, ele não toma jeito? Ele não toma jeito, porque assim, toda semana ele vem, ele toma o passe, ele participa da sessão de obsessão e aí ele pega e vai embora. E aí ele volta. Sabe o que o seu Jair falou para mim? O passe não é para ele, o atendimento não é para ele. Ele só vem aqui trazer quem precisa do atendimento. Ele é como se fosse uma âncora para trazer os espíritos que precisam ser tratados. Centro espírita, gente, é um local que muitas das vezes não vai tratar você. Trata também, óbvio. Vai tratar as entidades que você não enxerga. Ali eu falei, quanta ignorância eu carrego, meu Deus, né? E ali eu entendi o real significado de um centro espírita. Candomblé, Umbanda, na minha opinião, deveriam ser locais de iniciação. Passar uma iniciação no sentido de passar informação de como fazer essa alquimia, de como trabalhar com as energias, com os elementos. Mas não é assim. Tudo tende a virar religião, gente. Por quê? Porque é mais fácil de você dominar. Você domina as pessoas, você molda as pessoas, você vai trazendo, né, essas pessoas para um molde. Se você não age daquele molde, e aí você é contestado, você é punido, você é sentenciado. Porque aqui, o que acontece? Para você ir dominando a sociedade, as pessoas, para você ir diminuindo o poder dessas pessoas, você começa a dizer que isso aqui é certo, isso aqui é errado. Então, quando o seu sistema de crença, ele bate com o sistema de crença, por exemplo, do hinduísmo, você vai para o hinduísmo. Só que aí lá no hinduísmo fala para você que você comer, sei lá, peixe, carne é errado. E você come. E aí você se sente culpado. É dessa forma, você vai se diminuindo, né? Não tô dizendo o que é certo e errado, tá, gente? Tô dizendo que você vai se diminuindo. E aí você vai, por exemplo, numa umbanda que tem candomblé, sei lá, que tem sangramento de bicho. Para mim, Ana Paula, dentro das minhas crenças, eu não sou perfeita. É errado eu matar um bicho simplesmente para fazer uma oferenda. Na minha opinião. Não tô dizendo que é certo ou errado. É na opinião da Ana Paula. Eu não consigo fazer isso. Mas eu sei que existem milhares de centros que não fazem. Então, tudo é crença, gente. Tudo é crença. Nós somos crianças que perdeu a conexão com a casa. A mediunidade, ela traz isso para você. Essa conexão de volta com a casa. Mas a casa, ela não tá lá. Ela não tá lá fora. Igual falam pra gente. A casa, ela tá aqui, ó. Ela nunca esteve fora. Existe também uma forte crença, presta atenção aqui, que mediunidade, é isso que eu tô falando para vocês, é ver espírito, é 1% do que é mediunidade.
Isso é você reduzir a mediunidade a uma coisa muito pequena. Muitas pessoas são médiums, mas não são clarividentes. Não veem, não enxergam, não escutam o espírito falando. Muitas pessoas precisam da mediunidade para entender o que está no inconsciente, para o inconsciente trazer a consciência. Expandir a consciência, gente. Expandir a consciência. Se eu estou cheio de crença do inconsciente coletivo, como que eu vou romper isso? Como que eu vou sair dessas crenças maloqueiras? Onde eu não consigo sequer ativar um dom que a vida me deu. Porque eu acho que é ver espírito, eu tenho medo. Gente, quantas pessoas não escreveu ali que medo? Medo do quê? Medo de ativar aquilo que é seu. As religiões sempre doutrinando a partir do medo e colocando a espiritualidade no meio. Sim. Espiritualidade não é religião. Espiritualidade é você entender que a vida ela não é só isso aqui, essa carne. Isso aqui que a gente vive, gente, é um grande sonho. Quando você começa a trabalhar a mediunidade de uma forma idônea, né? Quando eu falo idônea, gente, respeitando o seu processo, as crenças elas vão começando a ser dissolvidas. Então, o curso de mediunidade que eu vou ministrar para vocês é para quebrar crença, dogmas. Não pensa que a gente vai fazer reunião para você ficar falando com o espírito. Não existe isso, gente. Não é para isso. É para você ter uma conexão, sim, com as suas entidades. Quando eu comecei a trabalhar a espiritualidade na minha casa, sozinha, ali eu falei, realmente, eu perdi muito tempo acreditando no que a sociedade diz, acreditando no que os centros espíritas falam. É onde, no começo, eu comecei a fazer o evangelho no lar. Naquela época, eu dava esse nome, evangelho no lar. Hoje em dia, eu não chamo mais de evangelho no lar, porque não é mais um evangelho que eu faço, né? É muito além disso. Então, hoje, quando eu faço a reunião, eu falo que é reunião com a minha família, vem os meus mentores, os meus guardiões, né? E, gente, durante muito tempo, eu via de uma forma, né? A minha mente, ela precisava criar essa forma, precisava criar nomes, precisava criar estrutura, homem, mulher. Hoje em dia não é mais assim. Quanto mais a gente vai, né, trabalhando em nós essa mediunidade, mais a gente vai entendendo que são frequências. E aí, se você tá bem, você vai atingir aquela frequência, você vai chegar naquela frequência. E aí você vai conseguir se comunicar. É dessa forma. Então, quando eu comecei a trabalhar a mediunidade em casa, eles começaram a me dar, não digo tarefas, exercícios para eu exercitar isso em mim. Para que no dia a dia eu conseguisse captar essa mensagem. E eu comecei a trabalhar isso em mim. Eu comecei a desenvolver essas técnicas em mim. E eu vi que começou a dar certo. Eu comecei a ativar dons que eu nem sabia que existiam. Eu comecei a acessar coisas, a visualizar coisas que eu não sabia que existia. Por quê? Porque eu fui trabalhando essas técnicas. Então, aquilo que ia dando certo, aquilo que eu ia vendo que, né, dava, vamos dizer, dava certo, dava jeito na minha vida, que estava melhorando a minha situação, eu comecei a anotar. E algumas coisas vinham assim, de centro, né? Você trabalha a espiritualidade no centro espírita.
Então, muitas coisas eu aprendi em centro também. Só que eu fui moldando a uma forma linear, individual. Que não é para mediunidade, gente. Muitas pessoas acham, se eu ativei a mediunidade, eu vou ter que trabalhar em centro espírita. Não, gente, você vai trabalhar onde você quiser. A mediunidade é sua. Ela é sua. Então, quando eu comecei vamos dizer, a escrever essas coisas, e eu comecei a aplicar isso nos meus clientes, começou a dar certo. E aí foi quando eu realmente quis abrir o curso de mediunidade. E o curso de mediunidade, desse ano, eu dou uma vez no ano apenas uma vez no ano. Quando eu comecei a ministrar e eu decidi, esse é a sexta edição, a primeira edição, ela foi uma coisa assim, a coisa mais linda, vocês não têm ideia. Foi muito bonito, a turma fundadora, né? E muitas pessoas estão comigo até hoje. São alunas minhas até hoje, não disso, né? Olha lá, a Lívia, já fiz 2 vezes, maravilhoso. Então, funciona. Funciona. Esse curso é top das galáxias, amo. Para você que sentiu o chamado no teu coração, as inscrições não estão abertas ainda, tá? Você vai digitar o número 11 aqui na live, ou quem assistir no gravado pode digitar o número 11, que você vai receber o link para você participar do grupo VIP. Lá no grupo VIP, pode digitar aí, pessoal, 11, que você vai ser direcionado, tá? Você vai receber no direct o link. Lá no grupo VIP, a gente vai falar sobre os valores, vai ter condição especial para quem estiver no grupo VIP, obviamente, e eu vou abrir as vagas primeiro lá no grupo VIP primeiro, tá? Então, para você participar, você que quer participar, aceitar esse chamado, porque é um chamado, gente, não tem como às vezes você querer passar fases. Não, é um chamado que quando você tem, você quer trabalhar, né? Você quer trabalhar isso em você. Então, digita número 11, que você vai ser direcionado para esse grupo, tá? Perguntas. Eu queria que vocês perguntassem coisas. Eu vou fazer uma live só de perguntas e respostas. Isso aí, gente. Vai digitando 11 que vocês vão receber lá no direct de vocês o link para vocês participarem do grupo VIP, tá? Vocês têm perguntas? Eu vou fazer uma live só sobre perguntas e respostas, mas se vocês tiverem perguntas, podem fazer. Ontem me perguntaram uma coisa, eu acho interessante responder para vocês, né? Qual a finalidade de você aprender a mediunidade, de você trabalhar a mediunidade em você, né? As pessoas que têm medo da mediunidade é porque carrega essas influências do inconsciente coletivo e até mesmo de coisas que já deve ter vivido, né? Coisas que devem ter passado. A mediunidade, ela ajuda a gente numa reconexão nessa fractalidade que a gente vive aqui. A gente vive essa fractalidade, né? Nós fomos sendo fractalizados de uma energia maior. Então, hoje aqui nesse corpo físico, existe uma densidade. Essa densidade, por si, ela já tem uma barreira que dificulta essa conexão com planos mais sutis. Quando você começa a desenvolver a mediunidade, gente, e são coisas que você vai trabalhando, tá? Não é assim, eu quero desenvolver e aí já desenvolvo. Não, são coisas que você vai trabalhando. Eu vou passar para vocês exercícios que vocês vão trabalhando e não tem nada de coisa que vai trazer medo para vocês, não tem nada disso. Que você vai chamar não sei o que lá, que você vai chamar fulano de tal. Não vai ter nada disso, tá? É você com você.
Então, quando você vai começando a trabalhar isso em você, você vai começando a romper algumas barreiras. Então, quando você vai rompendo essas barreiras, você começa a ter uma conexão mais limpa, mais fluida. Aquelas coisas que antes você tinha muita dúvida, porque é uma bússola interna, gente. Imagina você num deserto, andando, e você tá ali sem eira nem beira, não sabe para onde que vai, é um deserto, é um calorão, e você tá perdido. Você entende que isso somos nós aqui? E aí você, calma aí, tem uma mochila aqui, deixa eu abrir essa mochila. E aí você abre essa mochila e você vai ver que tem uma bússola lá. Aí você pensa, por que que eu nunca usei essa bússola? Porque ela sempre estava aqui. E você pega aquela bússola e começa a usar. Essa bússola, ela começa a te dizer onde é que é o norte. A mediunidade é isso. Você está num deserto, perdido, e você não usa a bússola que você tem. É isso. A mediunidade é para te ajudar nisso. Sabe aquelas coisas que você fica fazendo um monte? Porque eu sei, eu sei, que você faz sessão com um monte de gente, você gasta uma dinheirada fazendo isso, fazendo aquilo, abrindo tarô, fazendo não sei das quantas, para adivinhar suas coisas que você não consegue. Então, a mediunidade, ela faz esse resgate para você. De você parar de entregar as respostas que estão aqui dentro para os outros. É só isso que a mediunidade faz com você. Eu fiz o curso ano passado ou esse ano. Ano passado, esse ano eu não dei. Será a mesma coisa? Totalmente diferente, Nanda. Esse curso, ele é totalmente diferente. Ele é uma vez. A gente vai ficar, primeiro que a gente vai ficar um mês junto. Um mês. Um mês trabalhando as crenças, um mês trabalhando as tarefas, um mês trabalhando o inconsciente. Eu vou trazer muita coisa para vocês de arquétipo, muitas coisas para vocês de inconsciente coletivo, para vocês começarem a ter base para ir rompendo essas camadas de crença maloqueira que a gente tem. Vai demorar? Ah, tô ansiosa. Não sei se vai demorar. Vai pro grupo. Digita número 11 para você e para o grupo, tá? Nenhuma pergunta, só agradecer pela sua existência na minha vida, com seus conhecimentos compartilhados. A minha vida é uma nova versão. Honro todos os dias sua vida e a sua amizade. Eu vou contar um pedacinho da história da Claudinha, gente. Ela vai deixar, ela é boazinha. Claudinha, ela sempre teve visualização de uma coisa na vida dela e ela achava que ela estava louca, né? Ela sempre visualizava uma coisa. E aí teve um dia numa sessão comigo, eu peguei e falei assim pra ela, então, tá na hora de você assumir tal coisa na tua vida, né? Ela falou assim, Ana, eu sempre vejo isso e eu achava que eu tava louca. Eu falei, não, você não tá louca. Você tem que assumir essa parte na tua vida. E aí, esses dias ela deu curso de ervas aí pra uma galera. Só digo isso. E foi um sucesso. Esse vai ser diferente, tá, gente? Totalmente diferente. A gente vai ficar junto um mês trabalhando isso em vocês. Camadas, limpezas profundas, tarefas. E vai ser muito, 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 muito bonito. Muito bonito. Então digita 11, quem assistir no gravado pode digitar 11 e a gente se vê. Vai pro grupo, eu vou fazer uma live, eu vou escolher uma pessoa para me ajudar, gente. Quem quiser se candidatar pode escrever aí, eu quero. Para fazer essa live comigo, porque aí a pessoa vai fazendo as perguntas, né? Vocês vão fazendo as perguntas ao vivo e aí eu vou respondendo para vocês, tá? Quero agradecer vocês pelo nosso domingo juntos. Se tiver mais alguma dúvida, eu vou abrir algumas caixinhas de perguntas sobre a mediunidade. Vocês vão perguntando e eu vou respondendo, tá bom? Vai ser lindo o nosso processo, vai ser lindo esse momento juntos. Nada de esquizoterismo, nada de misticismo. Isso é para trazer para você menos sofrimento, mais paz, mais amor, mais tranquilidade. Você usar aquilo que é seu. Você usar aquilo que é seu, tá? Losarte Flores, venha fazer, meu amor, o curso.
Você vai ver o ganho que você vai ter. Claudinha, ela fez o curso comigo, Claudinha fez a minha mentoria, Claudinha participou das quebras de contrato que eu fazia. Claudinha, gente, ela era minha assistente, né? E hoje ela tá aí nos voos lindos dela, tá? É muito bonito ver vocês crescendo, vocês abrindo a asa de vocês e indo pra vida, fazer o que vocês precisam, tá bom? Um beijo a todas, um bom domingo, boa semana para quem começa a semana na segunda-feira. E é isso, gente. Beijo.